No programa de hoje nós vamos conversar sobre motivação. Vamos entender melhor o que nos faz levantar da cama todos os dias e trabalhar, o que nos faz feliz. Para conversar sobre estas e outras questões, nós convidamos um especialista na área. Está conosco o Ricardo Beck Colgo. Olá, Ricardo, bem-vindo ao programa. O Ricardo Beck Colgo é pós-graduado em competências gerenciais, possui experiência profissional como executivo, consultor, palestrante e professor. Atualmente é proprietário da RC Consultoria. Em suas palestras, aborda temas como motivação, liderança, negociação e vendas, atendimento e gestão do conhecimento. Ricardo, começando essa nossa conversa, vamos falar sobre motivação pessoal. O que é a motivação pessoal? O que nos motiva? Bom, para as pessoas entenderem a base do conceito, e o conceito sempre é fundamental para ter um raciocínio lógico, motivação é um impulso para a ação. É a forma mais fácil de definir e conceituar. Esse impulso para a ação pode ser de uma maneira intrínseca, de você para fora, ou do ambiente externo, que cria um cenário e fatores que fazem com que você fique mais ou menos motivado. Mas o que precisa ser ressaltado sempre, redundantemente, é que a motivação funciona da seguinte maneira: o ser humano tem que se permitir ser motivado. Independente de qualquer organização, ambiente corporativo, estrutura familiar, econômica, política e social, se você não permitir ser motivado, a motivação não é uma coisa que pode ser colocada em você. Independente do conceito e das técnicas e dos ambientes criados para ter um fim motivacional maior, você tem que ter a condição de dizer: eu vou me motivar. Você falou sobre hoje vou acordar, quanto eu vou ganhar. Hoje as pessoas querem outras coisas além do salário. O que motiva as pessoas hoje? Mudou um pouquinho o conceito de motivação ou é o mesmo conceito de anos atrás ainda é válido? Tem dados bem interessantes. A Universidade do Canadá, em 1954, lançou um estudo, na época, novo e revolucionário, dizendo que querer e gostar vinham da mesma parte do cérebro do ser humano. Essa pesquisa, obviamente, foi feita com animais de laboratório. Mas em Michigan, há muito pouco tempo atrás, foi revolucionado o estudo da motivação dos últimos 50 anos. Aonde chegou à conclusão, através de pesquisas por ressonância magnética, neuroradiologia e mapeamento de ondas cerebrais, que o querer e o gostar estão em áreas distintas do cérebro. Expectativas e vivências diferentes para cada um dos dois cenários. Você falou também sobre a motivação no ambiente de trabalho. Como se dá essa motivação? As empresas conseguem aumentar, estimular a motivação de seus funcionários? As empresas conseguem criar um ambiente ideal, ou próximo ao ideal. E isso é uma missão do sócio, do conselho deliberativo, do presidente, do CEO, dos diretores, e isso vem em cascata, até o chão de fábrica, até o atendente de linha de frente do balcão no mercado de varejo. Tudo isso faz com que cada vez mais as pessoas tenham uma situação mais pré-definida, mais disciplinada, com rotinas mais elaboradas por parte da empresa com relação ao colaborador, para que elas possam se sentir úteis e produtivas. Então existem casos no mercado muito conhecidos, onde as empresas investem demais com flexibilidade horária. Tem uma grande empresa de surfwear no Brasil, localizada no litoral de Santa Catarina, onde o presidente dela, que é um ex-surfista, permite flexibilidade de 100% de horários. Ele cobra produtividade e resultado. E ele virou um case no mercado nacional. Quando você vai para as pontas maiores, para o mercado corporativo internacional, e pega isso de empresas hoje como Google e Facebook, as pessoas acham que é uma novidade, mas na verdade isso já é praticado em alguns lugares, inclusive dentro do Brasil, onde essa confiança no colaborador, que deve ser totalmente capacitado para a função, faz com que ele tenha uma motivação maior ou menor. Ricardo, isso deve ter muito a ver com os funcionários. É possível adotar esse tipo de flexibilidade em diferentes segmentos da economia, em diferentes empresas? Tem alguma coisa a ver, por exemplo, nas empresas de tecnologia? Muita gente jovem trabalhando. Isso tem alguma a ver com as gerações que trabalham nessas empresas? Então vamos pegar alguns casos aí, números. O Brasil hoje tem 207 milhões de celulares. 30 bilhões de posts são colocados mensalmente no Facebook. 2 bilhões de vídeos são assistidos diariamente no YouTube. Obviamente, quando você pega esse cenário do mercado e analisa esse mesmo cenário há 5, 8, 10 anos atrás, mudou a tecnologia,
mudou a velocidade da informação e mudou o perfil de quem busca a informação. Antes existia uma dificuldade para chegar à informação que, se você não fizesse uma capacitação pós-acadêmica, através de uma pós-graduação, uma especialização, não tivesse a condição financeira de viajar, ou não tivesse bons recursos para investir permanentemente numa biblioteca corporativa dentro da sua casa, onde você pudesse estar atualizado com as melhores referências, você não conseguiria estar informado. Como o nível de informação, a acessibilidade ela melhorou, obviamente o comportamento das pessoas, o comportamento do consumidor e o que motiva as pessoas a realizarem e comprarem também mudou. Perfeito. E o papel do líder nesse sentido? Como o líder deve estimular suas equipes? Como ele deve tratar a motivação dentro do ambiente corporativo? Então vamos lá, vamos fazer um resumo do que nós falamos. A motivação é um impulso para a ação que pode ser de uma maneira intrínseca ou extrínseca. Extrínseca é o ambiente à sua volta, que você cria e que é criado por fatores externos. Vamos traduzir isso para o mundo corporativo. Começa desde a fase da contratação, na gestão de pessoas ou no famoso departamento de recursos humanos, que nem sempre tem a autonomia que deveria, inclusive nas grandes corporações. É comum, até mesmo hoje, em 2011, você ver numa reunião sentarem diretores com o gerente de recursos humanos. A partir do momento que você sentou o diretor com o gerente para discutir, a discussão perdeu um grande peso no processo de negociação, porque o cargo influi diretamente na decisão. Obviamente, se você seleciona, recruta e capacita um bom colaborador, e para cada função existe um grau grande de especificidade, esse colaborador, quando é inserido na organização, vai estar hierarquicamente abaixo de alguém. E daí vem o papel do líder. O líder, além do motivador, deve ser uma pessoa totalmente ética, confiável, assertiva e clara. E muitas qualidades da liderança são discutidas. Existem milhares de trabalhos, artigos e referências bibliográficas, mas eu diria que a primeira grande qualidade de um líder para poder ter um trabalho assertivo com a sua equipe é ser uma pessoa confiável. Peter Drucker, o papa da administração, que conceituou, que revolucionou a administração de uma maneira muito simplista até, dizia: você quer saber quem é líder? É só saber se ele tem ou não seguidores. E isso não quer dizer que o líder tem que estar dentro de uma organização. O líder está na família, está no condomínio, está no clube, está numa reunião de amigos, no happy hour, e está nas organizações e no ambiente corporativo. Por isso que o líder tem que ter conhecimento, tem que ter bagagem, ou ler esse conteúdo. Quando o líder tem conteúdo e é confiável e ético, fatalmente ele terá seguidores. Perfeito. Eu quero saber sobre a atuação do liderado nesse sentido, mas isso daqui a pouquinho. Você que está nos assistindo, não saia daí, estamos conversando hoje sobre motivação. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já. Liderança não é uma coisa que se herda, mas se conquista. Porque um líder é mais que aquele que inspira as pessoas, que envolve todos no mesmo ideal. Líder é aquele que sabe que mais do que ensinar, é preciso aprender o tempo todo. Pois a estação é tão diferente do que existe por aí, que nem deveria ser chamada de escola. É mais do que isso. É uma experiência de vida. Aqui você não tem professores, mas facilitadores, sempre prontos a estimular o debate, a descoberta e o networking, que não é somente a troca de cartões, mas a troca de ideias. Desta forma, transforma cada minuto em um momento único. Walter Longo, líder do marketing nacional, assim se manifestou. Mas é a primeira vez que eu tive a oportunidade de conhecer essa escola. E eu confesso a vocês que deu, ao mesmo tempo, dois sentimentos bons: inveja e orgulho. Orgulho por ser brasileiro e inveja de ver uma obra tão grandiosa como essa feita em Curitiba. A gente separa normalmente as pessoas em dois tipos de pessoas. As pessoas que pensam como Circo Garcia e as pessoas que pensam como Cirque du Soleil. Essa escola pensa como Cirque du Soleil. Essa escola pensa grandiosamente, tem uma visão grandiosa dela. Então eu queria nada mais do que dar os parabéns a vocês, dizer que eu fiquei morrendo de inveja e morrendo de orgulho. Estação Business School. Mais que um MBA,
uma experiência de vida. Networking. Estação. Melhor perfil de alunos do MBA no Brasil. Reconhecimento. Estação. Melhor MBA do sul do país e 11º do Brasil. MBAs Estação. 15 áreas para você fortalecer seu networking, seu currículo e o seu conteúdo. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida. www.ebs.edu.br. Liderança não é uma coisa que se herda, mas se conquista. Porque um líder é mais que aquele que inspira as pessoas, que envolve todos no mesmo ideal. Líder é aquele que sabe que mais do que ensinar, é preciso aprender o tempo todo. Pois a estação é tão diferente do que existe por aí, que nem deveria ser chamada de escola. É mais do que isso. É uma experiência de vida. Aqui você não tem professores, mas facilitadores, sempre prontos a estimular o debate, a descoberta e o networking, que não é somente a troca de cartões, mas a troca de ideias. Desta forma, transforma cada minuto em um momento único. Walter Longo, líder do marketing nacional, assim se manifestou. Mas é a primeira vez que eu tive a oportunidade de conhecer essa escola. E eu confesso a vocês que deu, ao mesmo tempo, dois sentimentos bons: inveja e orgulho. Orgulho por ser brasileiro e inveja de ver uma obra tão grandiosa como essa feita em Curitiba. A gente separa normalmente as pessoas em dois tipos de pessoas: as pessoas que pensam como Circo Garcia e as pessoas que pensam como Cirque du Soleil. Essa escola pensa como Cirque du Soleil. Essa escola pensa grandiosamente, tem uma visão grandiosa dela. Então eu queria nada mais do que dar os parabéns a vocês, dizer que eu fiquei morrendo de inveja e morrendo de orgulho. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida. Estamos de volta conversando hoje com o executivo e consultor Ricardo Beck Colgo, falando sobre motivação. Ricardo, a gente falou sobre o papel do líder no sentido de motivar os seus colaboradores. Como colaborador, o liderado deve agir? Ele deve seguir realmente tudo que o líder passa a ele? Como ele deve agir nesse sentido? Partindo da prerrogativa que o líder é a pessoa certa, com a bagagem certa, para o cargo certo, nós vamos cair na equipe do trabalho, ou nas equipes do trabalho, ou seja, nos liderados, ou nos seguidores desse líder. Importante não confundir líder com um gestor ou apenas com um chefe, Nem sempre o chefe é um líder, Ricardo? Foi muito bom você ter tocado nesse assunto. Eu sempre falo em palestras e seminários a diferença entre estabelecer liderança e poder. Quem estabelece poder é o chefe da equipe. Quem estabelece a liderança terá seguidores. Quer saber quantos líderes existem? Ou se o líder naquela organização, naquela instituição, naquela corporação realmente tem perfil? Tire o poder dele e pense que no dia seguinte, se as mesmas pessoas continuariam tendo o mesmo tipo de opiniões e referências sobre esse ser humano. Se ele for uma pessoa ética, confiável, competente, capacitada, certamente essas pessoas continuarão sendo seguidores desse líder. Que ótimo. Então o liderado deve segui-lo. O liderado é um soldado. Mas, quando você fala no ambiente corporativo, essas missões dadas às equipes, pense que isso é um grande quebra-cabeça colocado em cima da mesa. Uma peça deles é o líder, a outra peça é o liderado. E todas estão misturadas junto com o planejamento, missão e valores da empresa, concorrência, mercado, consumidor final, cliente e tudo mais. Qual é a função do liderado? Executar a tarefa da maneira mais objetiva possível, com a melhor qualidade possível, no menor tempo possível. Então, essa relação de tempo e qualidade no resultado dessa missão vai depender do teu grau de conhecimento e vai depender da estrutura que a empresa fornece para que você realize e execute essa missão. Você, Ricardo, com sua ampla experiência em vários segmentos da economia, atuou com marcas, com automóveis, mercado de cosméticos, mercado de luxo, como você
E daria dicas, de repente, para as empresas manterem esse contato inicial de uma forma eficaz com seus clientes, como elas deveriam agir para motivar mais os seus clientes a estarem em contato com elas e a adquirirem seus produtos e serviços. Falar da rede social seria redundante, porque só se fala nisso agora, e isso já faz parte do contexto, não tem mais como fugir. Mas mais do que o consumidor, vamos pensar na equipe de atendimento primeiro. Processo, seleção, recrutamento e capacitação, e aí existe uma grande confusão no mercado. Pense que você e sua família criaram uma empresa, investiram milhões, uma vida, às vezes uma carreira, 50 anos, 2, 3 gerações trabalhando. Você tem uma excelente agência de publicidade e propaganda, você contratou consultores para fazer o planejamento estratégico, plano de negócios, elaborar missão, visão, valores da empresa. Você tem diretores que você paga salários altíssimos, você tem gerentes capacitados, você tem supervisores, e daí você tem um atendente lá que, por uma prática do mercado, geralmente não ganha bem, e é somente ele que vai poder falar pela sua empresa para o consumidor. Então veja bem, você colocou Isso é terrível, né? Terrível. Você colocou toda essa estrutura numa pessoa que muitas vezes é mal remunerada e não recebe capacitação permanente. Isso é a mesma coisa que afastar o consumidor do ponto de venda. Obviamente, o varejo tem algumas práticas convencionais. O mercado da moda. Hoje o consumidor compra cada vez menos coleção e cada vez mais promoção das coleções de inverno e verão. O mercado de cosméticos. Hoje nós temos uma grande e reconhecida empresa a nível mundial como Boticário, que foi para a operação porta a porta. A Natura já está com quiosques em shopping. Coisa que não se pensava uns anos atrás, né? Existia um limite geográfico de ação dessas duas marcas no mercado brasileiro. Por quê? Foram atrás do consumidor, que hoje tem novas tendências, novo comportamento, novas informações, e chegou num ponto que o mercado, para crescer, precisava mudar o cenário e a atuação. Ricardo, saindo um pouquinho dessa questão comercial, esse lado de consumo, eu queria que você falasse sobre a motivação no ambiente de ensino. Como se dá a motivação na relação entre professores, alunos, nas escolas, universidades, como funciona? Há um tempo atrás nós tivemos uma experiência enriquecedora na área da direção de gestão de empresa, instituição de ensino superior. Nós pudemos comprovar o que já tínhamos lido, pesquisado e já vivenciávamos enquanto aluno, inclusive, de graduação, de pós-graduação, do curso de extensão. No ensino, existe alguma distorção, muitas vezes, onde a instituição, a organização não entende que cada professor que ela tem relações públicas, independente da condição da campanha de publicidade e propaganda, da competência da agência, das pessoas da área comercial e liberação, o peso da palavra do professor é totalmente irrelevante em qualquer processo de decisão de aluno e pai de aluno para matricular ou não o aluno naquela instituição. Então o aluno tem um grau de informação e conhecimento significativo. Quando ele cai na sala de aula, se ele pegar um professor que há muito tempo não usa tecnologia, quando isso é possível, dependendo do curso e da disciplina. Ele perceberá na hora que o professor está defasado em relação a essas informações, né? Não só perceberá, como contaminará o ambiente, desprestigiando esse professor muitas vezes. Então essa missão de professor, eu falo missão porque você tem como criação pais e professores, são com essas pessoas que você passa grande parte do seu dia, muitas vezes muito mais com o professor do que com o pai, né? Principalmente no ensino básico, primeiro, segundo grau, ensino fundamental. Eles têm hoje a missão de estarem perfeitamente reciclados, atualizados, atentos às novas tecnologias e como funciona essa rede de informações mundial hoje chamada rede social. Esse, então, é mais um desafio dos muitos que a educação ainda tem pela frente, né, Ricardo? Você que está nos assistindo, não saia daí, vamos fazer mais um pequeno intervalo. Voltamos já conversando sobre motivação com o Ricardo Beck-Colgo. Voltamos já. Liderança não é uma coisa que se herda, mas se conquista. Porque um líder é mais que aquele que inspira as pessoas,
que envolve todos num mesmo ideal. Líder é aquele que sabe que mais do que ensinar é preciso aprender o tempo todo. Pois a estação é tão diferente do que existe por aí que nem deveria ser chamada de escola. É mais do que isso. É uma experiência de vida. Aqui você não tem professores, mas facilitadores, sempre prontos a estimular o debate, a descoberta e o networking, que não é somente a troca de cartões, mas a troca de ideias. Desta forma, transforma cada minuto em um momento único. Walter Longo, líder do marketing nacional, assim se manifestou. Mas é a primeira vez que eu tive a oportunidade de conhecer essa escola. E eu confesso a vocês que deu, ao mesmo tempo, dois sentimentos bons: inveja e orgulho. Orgulho por ser brasileiro e inveja de ver uma obra tão grandiosa como essa feita em Curitiba. A gente separa normalmente as pessoas em dois tipos de pessoas: as pessoas que pensam como Circo Garcia e as pessoas que pensam como Cirque du Soleil. Essa escola pensa como Cirque du Soleil. Essa escola pensa grandiosamente, tem uma visão grandiosa dela. Então eu queria nada mais do que dar os parabéns a vocês, dizer que eu fiquei morrendo de inveja e morrendo de orgulho. Estação Business School, mais que um MBA, uma experiência de vida. Networking. Estação melhor perfil de alunos do MBA no Brasil. Reconhecimento. Estação melhor MBA do sul do país e 11º do Brasil. MBAs Estação. 15 áreas para você fortalecer seu networking, seu currículo e o seu conteúdo. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida. www.ebs.edu.br. Liderança não é uma coisa que se herda, mas se conquista. Porque um líder é mais que aquele que inspira as pessoas, que envolve todos num mesmo ideal. Líder é aquele que sabe que mais do que ensinar é preciso aprender o tempo todo. Pois a estação é tão diferente do que existe por aí que nem deveria ser chamada de escola. É mais do que isso. É uma experiência de vida. Aqui você não tem professores, mas facilitadores, sempre prontos a estimular o debate, a descoberta e o networking, que não é somente a troca de cartões, mas a troca de ideias. Desta forma, transforma cada minuto em um momento único. Walter Longo, líder do marketing nacional, assim se manifestou. Mas é a primeira vez que eu tive a oportunidade de conhecer essa escola. E eu confesso a vocês que deu, ao mesmo tempo, dois sentimentos bons: inveja e orgulho. Orgulho por ser brasileiro e inveja de ver uma obra tão grandiosa como essa feita em Curitiba. A gente separa normalmente as pessoas em dois tipos de pessoas: as pessoas que pensam como Circo Garcia e as pessoas que pensam como Cirque du Soleil. Essa escola pensa como Cirque du Soleil. Essa escola pensa grandiosamente, tem uma visão grandiosa dela. Então eu queria nada mais do que dar os parabéns a vocês, dizer que eu fiquei morrendo de inveja e morrendo de orgulho. Estação Business School, mais que um MBA, uma experiência de vida. Estamos de volta conversando sobre motivação com o executivo e consultor Ricardo Beck-Kogo. Ricardo, como uma empresa, como um líder pode criar um ambiente de engajamento, um ambiente de motivação dentro da empresa? Obviamente isso tem que ser um processo de reeducação cultural. Pense o seguinte: você é um executivo, você assumiu um cargo de liderança na empresa hoje. Existe uma cultura implantada lá, 5, 10, 15, 20, 30 anos. Então, primeira missão da empresa: proporcionar sempre desafios e capacitação. Quanto mais você busca conhecimento, mais você almeja ter conhecimento. E o conhecimento que vem através da informação, ele vem lá do conhecimento tácito, que é a tua bagagem individual adquirida ao longo das tuas experiências pessoais e profissionais. Conhecimento explícito, que está aí para a corporação, para a organização, ministrar, implantar, capacitar. E o cultural. O cultural aqui não vem ao caso, mas pegando o tácito e explícito, quando você pega uma pessoa que tem bagagem,
que foi bem selecionada, bem recrutada e oferece uma capacitação adequada, o resultado final sempre é um funcionário, um colaborador, um gestor, um executivo muito motivado. Ricardo, no começo do programa nós falamos sobre empresas que oferecem incentivos, grandes cases de sucesso, onde os funcionários possuem horários flexíveis. Eu queria que você falasse melhor, desse outros exemplos, outros casos de sucesso, empresas que têm a motivação como principal foco da empresa. Essa flexibilidade na carga horária, porque o resultado final é a realização, é o objetivo do trabalho, ou seja, conquistar e realizar aquela tarefa, obviamente para muitos parece uma utopia. Coincidentemente, quando você pega um Google, um Facebook, os dois têm essa premissa de você poder fazer o seu horário dentro de um cenário mais ou menos flexível, onde o que interessa é a sua produtividade. O profissional autônomo tem muito disso, cada vez mais ele pode trabalhar em casa, realizando, em função de velocidade de informação e das condições da web, das redes sociais agora. Mas quando você cai numa estrutura onde você começa às 8 da manhã, para 1 hora e meia de almoço, acaba às 17h30 ou 18 horas, é muito difícil quebrar esse paradigma, porque muitas vezes esse paradigma já foi criado lá por quem fundou a empresa. Na minha empresa funciona dessa maneira, eu só contrato executivos com esse perfil. Antes de tudo eu quero horário. Antes de tudo, você deve querer produção, produtividade, resultado. É isso com que faz que o capital humano realmente tenha influência e faça diferença para a sua organização. Você traçar um planejamento, ajustar e modelar esse planejamento, ter líderes capacitados, vistoriando esse processo de atividades que são desenvolvidas ao longo do tempo para atingir o resultado esperado. E isso nem sempre quer dizer uma carga horária convencional. Que ótimo. Ricardo, agradeço muito a tua presença. Em breve podemos voltar a conversar sobre outros assuntos, mas infelizmente o programa Gestão Eficaz de hoje está chegando ao fim. Obrigado a você e obrigado pela oportunidade. Imagina. E você que esteve conosco, obrigada pela companhia. Nos vemos no próximo programa. Até lá.